Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, Enfermagens número 49. Separei para vocês aqui dois julgamentos. Um primeiro julgamento aqui diz respeito ao direito constitucional, julgado do Supremo bem importante, envolvendo precatórios e RPVs. Há uma lei federal que prevê cancelamento de precatórios e RPVs federais e o Supremo examinou a constitucionalidade dessa lei. Vamos ver que isso repercute numa outra discussão no STJ, que está afetada para repetitivos. O segundo julgamento, bem importante também, porque é uma excelente pegadinha, diz respeito ao tema da confissão, da atenuante da confissão espontânea. Se o juiz não considerou ela para fins de formação do seu convencimento, ainda assim o juiz tem que obrigatoriamente aplicar a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Vamos ver o que o STJ fez numa virada jurisprudencial e que também envolve um tema bastante polêmico. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu trago dois julgados hoje, ambos do STJ. O primeiro deles é um conflito de competência, julgado por sessão bem interessante, que vai analisar, né, quando um jurisdicionado pede uma prestação relacionada ao direito à saúde, que todos nós sabemos tem assento constitucional. Nesse caso, a jurisprudência do Supremo e dos outros tribunais colocou que existe solidariedade. Nesse caso, o STJ analisou, né, se é faculdade ou não, né, do jurisdicionado, do usuário do Sistema Único de Saúde, demandar todos os entes federados conjuntamente ou se ele pode escolher contra quais entes ingressará. Um caso bem interessante, embora tenha algumas exceções que nós vamos tratar mais detidamente. E o segundo julgado, professor Gabriel, trata de um tema curioso, de processo civil. O STJ vai analisar se para que uma parte, né, um exequente, desista de uma execução ou de um processo de cumprimento de sentença, se ele precisa ou não da anuência do réu. E ainda mais, né, sendo o réu fazenda pública, o STJ vai analisar se aplica aquele dispositivo da Lei 9469 que condiciona, né, a desistência à prévia renúncia do direito. Pessoal, começamos então com um julgamento do plenário do Supremo bem interessante, controle concentrado de constitucionalidade, envolvendo uma lei federal que cuida do cancelamento de RPVs e precatórios. A Lei 13.463 de 2017 previu que ficariam cancelados os precatórios e RPVs se em 2 anos, desde quando fora acreditado na instituição financeira oficial para levantamento, né, não houve esse levantamento pelo beneficiário. Então, haveria o cancelamento da RPV de precatório em 2 anos depois dessa expedição, sem levantamento, e o valor voltaria para a conta única do Tesouro Nacional. Então, claro, não é que a instituição financeira embolsa, aquele valor vai de volta para o Tesouro Nacional e não impediria a reexpedição do precatório ou da RPV. Ou seja, não haveria uma perda do direito. O Supremo entendeu que é inconstitucional essa previsão da Lei Federal 13.463. O Supremo entendeu que o legislador não teria margem de discricionariedade para se meter nisso. O Supremo apontou que essa gestão de valores objeto de uma condenação judicial é algo que toca ao Poder Judiciário e que a Constituição Federal não deixou margem para que o legislador previsse esse tipo de cancelamento. Também o Supremo apontou que isso violaria o direito de propriedade da parte autora, e além disso, né, exequente no caso, e além disso, também violaria o contraditório ampla defesa, porque a instituição financeira cancela a RPV ou precatório sem oportunizar ao beneficiário do crédito que se manifestasse, que apresentasse algum motivo para o fato de não ter havido levantamento em 2 anos. Pessoal, é um tema muito polêmico e que repercute numa afetação bem recente do STJ, agora em 2022, final de abril de 2022, de um tema que era divergente na primeira e na segunda turmas do STJ. Qual é a discussão que está afetada lá no STJ e que agora acabou ficando totalmente prejudicada? É a discussão sobre se haveria prescrição para a reexpedição do precatório ou da RPV que fora cancelada. Então, vejam que a discussão
fica, né, totalmente prejudicada. O que nós tínhamos no STJ? A primeira turma dizia: não há prescrição que incida para a reexpedição de precatório ao RPV que fora cancelada em razão da aplicação da Lei 3.463. A segunda turma do STJ, de seu turno, tinha jurisprudência pacífica no sentido de que há prescrição, 5 anos, decreto 20.910, contada desde a data do cancelamento da RPV ou do precatório nos termos da Lei 3.463 de 2017. Então, vejam, o Supremo aqui disse, não pode haver o cancelamento, é inconstitucional por esses motivos que eu apontei para vocês. Então, essa discussão da prescrição fica totalmente prejudicada. Na verdade, a primeira turma dizia que não haveria prescrição para a reexpedição do precatório RPV cancelada, porque, na verdade, já houve a execução, já houve o processo de execução. Então, não é caso de aplicação da súmula 150 do STF, que diz que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Na verdade, já se esgotou a pretensão executória, só falta o levantamento, e aquele dinheiro já é da parte, já está à disposição dela, é só ela levantar, de modo que não haveria prescrição. O STJ, na segunda turma, dizia, não tem imprescritibilidade aqui para essa situação, a Constituição não dá margem, sugere insegurança jurídica, de modo que, se em 5 anos depois do cancelamento do precatório RPV não houve pedido para essa reexpedição, não há a falar mais em possibilidade de requerê-la, né? Então haveria prescrição para a segunda turma. O que o STF fez? Ele não se meteu nessa discussão de prescrição. Muita gente confundiu falando, né? Botou tudo no mesmo bolo, entendimento da primeira, segunda turma do STJ, plenário do Supremo. O Supremo não tratou desse tema que o STJ analisa, que é, bem da verdade, de cunho infraconstitucional. O Supremo entendeu pela inconstitucionalidade do próprio cancelamento, que é um passo prévio à fluência da prescrição para a reexpedição de um precatório ou de uma RPV cancelada. O Supremo disse não pode cancelar precatória RPV já expedida, né, por violação aí a esses mandamentos constitucionais que eu apontei. Então, resta ver o que o STJ vai fazer com esse repetitivo, né? Se ele vai criar uma prescrição de outra forma, porque a discussão era se incidiria depois do cancelamento, não pode haver cancelamento, segundo definiu o Supremo, enfim, né? Digamos que o Supremo cortou pela raiz aí a discussão. E no mais, né, pessoal, vale lembrar que essa lei é para RPVs e precatórios federais. Muitos estados e municípios, sobretudo estados, também criaram nos moldes da lei federal um cancelamento de RPVs e precatórios com retorno à conta única do Tesouro Estadual. Então, também inconstitucionais, logicamente, pelos mesmos motivos, né? E por fim, pessoal, fica uma crítica, né? Será que realmente não tem que ter prazo? Imaginem, né? Uma pessoa morreu, não tem herdeiro, o valor vai ficar lá depositado 50 anos e está lá. Não pode cancelar o precatório RPV, enquanto alguém não se habilitar para levantar, fica lá. E esse dinheiro poderia estar sendo utilizado pelo Tesouro Nacional para políticas públicas, ainda que entendêssemos pela possibilidade de reexpedição a qualquer tempo, que é a linha da primeira turma do STJ, que não teria prescrição para essa reexpedição. Vejam, a pessoa não perderia o direito, bastaria pedir essa reexpedição, enquanto isso o dinheiro não fica parado na instituição financeira oficial, que está ganhando com isso, né, Felipe? Ela não fica com o dinheirinho parado, né? E, por outro lado, podia estar no Tesouro, sendo utilizado em saúde, educação. Então, eu, com todo respeito, entendo que não haveria inconstitucionalidade. Acho que o prazo de 2 anos para levantar uma RPV, um precatório, uma pessoa que ganha uma ação, ela está ali, que se tem algum interesse, ela está ali sedenta. Ela pede e está contando as horas para receber o dinheiro, porque o processo de execução e de conhecimento demora tanto, né? De modo que o normal é que quando há algum interesse, as pessoas vão de imediato. O prazo de 2 anos para esse cancelamento, que não é perda do direito, é um prazo, para mim, mais do que razoável, permite a reexpedição. Eu, para mim, não teria prescrição para reexpedir, eu seria na linha da primeira turma do STJ, na outra discussão, né,
que como eu disse, está afetada, né, no STJ. E mais, né, Felipe, eu também, em relação ao argumento de direito de propriedade, a pessoa não perde a propriedade, ela só tem que pedir uma repetição para receber. Vai demorar ali um tempinho a mais, né? Mas fato é que o direito de propriedade dela não é afetado, aquele dinheiro já é dela. Sim, mas não foi o direito em si afetado, né? Claro que vai ter que esperar um pouco mais, mas vai ter que esperar por quê? Porque dormiu, e o direito não socorre aqueles que dormem, né? Ius non succurrit dormientibus. Então, eu tenho com todas as vênias do Supremo, eu tenho ressalvas, eu entendo que não haveria inconstitucionalidade. É bem interessante o tema, professor Gabriel, é muito espinhoso, né? Eu tenho pouquíssimo a acrescentar, só o que eu colocaria, né? O que é que motivou essa lei, né? Embora isso seja mais um conhecimento sociológico, econômico do que jurídico. O governo Dilma, né, tinha acabado de ser empichado, né, e estava então na presidência o Michel Temer, e na época, né, você tinha um problema muito grande de contas públicas, né, e foi uma forma que ele encontrou de achar um dinheiro que estava parado, né, que voltaria à conta do orçamento e melhoraria o superávit, pagamento de juros, etc., né. Então isso foi o grande móvel, né, que inspirou o porquê dessa lei, né? E se você analisar, por mais que a adesão de inconstitucionalidade seja agora, né, no exercício financeiro em que foi gestada a lei, né, e nos subsequentes, deu resultado, porque você conseguiu realmente, em termos orçamentários, né, jogar o dinheiro para lá, jogar o dinheiro para cá, e você conseguiu fazer alguns superávites, né? E Enfim, bem interessante, né, Felipe, mesmo, né, esses aspectos históricos, sociológicos, eles são muito interessantes, né, Felipe, e ajudam na memorização também. O pessoal, quanto mais detalhes a gente sabe de uma questão, mais profundo é o nosso conhecimento, mais largo, maior a chance de a gente não esquecer, né? Então, bem interessante, eu não sabia, Felipe, bem, e acho assim, bem inteligente, né? O gestor público ele tem que ser inteligente. Para mim, ele foi inteligente, conseguiu a aprovação pelo parlamento, né, pelos representantes do povo, e não vejo inconstitucionalidade, né? Só acho inteligente e esperto o gestor, né, de não deixar um dinheiro lá parado. Mas está definida a questão, né? Já não tem mais discussão. E um outro ponto, professor Gabriel, que eu queria colocar é que esse depósito judicial que a gente está falando, na verdade, não é bem um depósito judicial, né? É um depósito em uma conta que, no caso da União Federal, é aberta ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, que fica à disposição da parte, né? É uma conta judicial, digamos assim, vinculada ao processo. Mas é para o pessoal de casa não confundir com aqueles depósitos judiciais que são feitos no curso do processo de conhecimento, de execução, para garantir o juízo. Nesse que não se confunde com RPV e precatório, porque quem faz o depósito, como regra, é a própria parte, né, que litiga contra a fazenda pública. Nesse caso, quem faz o depósito é a fazenda pública em favor do particular, né? Quando são esses depósitos para você garantir a execução, é pacífico que o Tesouro pode pegar esses recursos e que não precisa mais ficar numa conta vinculada ao processo. Assim, vinculação ainda existe, porque tem o valor, a data do depósito, o número do processo, mas ele cai direto na conta do Tesouro, né? Isso está hoje na Lei 9703. Antes realmente ficava vinculado, né, numa conta específica, mas hoje você cai na conta única do Tesouro. E, inclusive, essa sistemática ela também foi copiada para os estados e municípios. Só a título de curiosidade, né, o pessoal de casa pode olhar a Lei Complementar 151, que trata dos estados, DF dos municípios em relação a esses depósitos, para garantir o juízo. E, professor Gabriel, realmente, assim, eu fico na dúvida, né, se realmente o Supremo, como você bem colocou, né, o Supremo não disse que é imprescritível, ele disse que somente que essa sistemática, depois de 2 anos, você cancelar, né, o requisitório, seria inconstitucional. Mas realmente está no colo do STJ decidir, né? Eu não sei o que é que ele vai fazer, eu não sei se ele vai pegar o prazo da desapropriação indireta, se ele vai realmente pegar um prazo quinquenal, não sei. Mas eu acho muito difícil defender que é imprescritível, né? Eu lembro ao pessoal de casa que nós tivemos alterações legislativas recentes, né? Que reforçaram essa questão da prescritibilidade no nosso direito, né? A prescrição intercorrente, ela foi... parte da doutrina já admitia antes, né, jurisprudência ali, acolá, mas o novo CPC, a meu ver, tornou incontroverso que realmente cabe a prescrição intercorrente para todas as execuções, é o que está no artigo 921, e nós tivemos uma medida provisória que foi convertida em lei,
que é a conversão da Lei 1495 de 2021, que mexeu nesse artigo 921 do CPC para mudar um pouco o procedimento e colocou uma regra também no Código Civil, que é o artigo 206, dígito A, que praticamente, né, positivou aquela súmula 150 que você falou. Então, assim, nós tivemos um reforço legislativo muito grande nos últimos anos, a meu ver, que se aplica para direito público ou direito privado, para realmente reconhecer a prescrição intercorrente. Excelente, Felipe. Muito bom. E aqui a única coisa, né, o argumento da primeira turma é que o processo já teria sido extinto, só está aguardando o levantamento. Então, por isso que eles afastam a prescrição intercorrente, porque que se dá no curso, né, de execução. Mas excelentes aí as considerações dessa questão do depósito, né? O contribuinte que vai discutir numa ação judicial, uma dívida, um crédito tributário, ele vai e deposita para suspender a exigibilidade. Esse valor já não fica mais ali numa conta propriamente, né? Como bem colocou, ele vai para o Tesouro Nacional que usa. Se o contribuinte ganhar a ação, o juiz emite uma ordem e imediatamente, ele não tem que esperar precatória RPV nesse caso, ele imediatamente já recebe, mas o dinheiro não fica sendo usado pelos bancos, né, como era antes, é usado pelo Tesouro Nacional. Professor Felipe, nós temos agora um conflito de competência também, um tema bem, né, que tem algumas exceções aí, tem as suas polêmicas também. É um caso bastante curioso, professor Gabriel. O caso julgado pelo STJ é bastante simples. Eu até li o inteiro teor, não ficou muito claro qual era a prestação de saúde, né, que é a parte que o jurisdicionado estava buscando. Mas deveria ser, com certeza, ou algum tratamento, ou fornecimento de algum medicamento que não gerasse maiores controvérsias, que com certeza já estaria em listas do SUS, enfim. É um caso corriqueiro, digamos assim, um caso simples. E o que é que acontece, né? A nossa Constituição, a disciplinar o direito à saúde, no artigo 225, estabelece que é uma obrigação do poder público. E toda jurisprudência e doutrina, quando interpreta isso, a despeito, né, da lei que regulamenta o SUS, tem uma divisão clara de competências entre as três esferas federativas, na prática, né, a jurisprudência termina aplicando esse artigo da Constituição, estabelecendo que existe uma solidariedade entre as três esferas, a esfera municipal, a estadual ou distrital, né, e a esfera federal, e estabelece realmente uma relação de solidariedade. E nesse caso, a jurisprudência coloca e aplica as regras do Código Civil em relação à solidariedade, principalmente o artigo 275 do Código Civil, quando ele vai regulamentar a solidariedade passiva, para colocar, se você tem devedores solidários e um credor, o credor ele pode escolher se vai entrar contra todos os devedores ao mesmo tempo, se vai entrar contra só um dos devedores, ou no caso do direito à saúde, como são três, né, devedores como regra, ele pode escolher se entra contra dois, por exemplo. E a liberdade de escolha é dele, né? É um litisconsórcio facultativo, um litisconsórcio passivo facultativo. Ele não é necessário, você não precisa entrar contra os três ao mesmo tempo. E o próprio Código Civil, no parágrafo único do artigo 275, é bem claro para colocar que, nessa hipótese, o fato do credor demandar, né, ou cobrar só de um devedor, isso não implica renúncia à solidariedade. E qual era o caso concreto? O caso concreto era um jurisdicionado, né, um usuário do sistema público de saúde, buscava o fornecimento de uma prestação de saúde e entrou contra o Estado e contra o município, mas não contra a União Federal. O juiz de direito que recebeu a causa entendeu que seria obrigatória a intervenção da União e jogou o feito para a Justiça Federal. Ele pediu que a parte emendasse, né, a petição inicial para pedir a citação da União, assim foi feito, e diante desse pedido ele jogou os autos para a Justiça Federal. O juiz federal entendeu que não seria obrigatória a participação da União na lide, ou seja, não haveria interesse, né, federal apto a trair a competência, nos moldes da súmula 150 do STJ. E o juiz devolveu o processo ao juiz estadual. O que é que o juiz estadual fez? Ele ignorou o conteúdo da súmula 224 do STJ. E nesse caso, ele não pode suscitar conflito, porque ele não compete, né, ao juiz estadual perquirir se existe ou não interesse de ente federal na lide. Ele simplesmente tem que aceitar o que foi decidido pelo juiz federal e prosseguir com o processo, né, sem aquele ente federal que atrairia competência da Justiça Federal, ou seja, caberia ao juiz de direito prosseguir, né, nessa ação de medicamentos com o Estado e o município sem a União. Mas assim não foi feito, foi suscitado um conflito, né? Como temos aí um juiz de direito, né, vinculado a um TJ, e um juiz federal vinculado a um TRF,
quem dirime, né, esse conflito é o tribunal acima, né, que teria ascendência sobre esses ramos diferentes, que no caso é o STJ. O STJ, né, conhecendo da ação, basicamente decidiu o que eu acabei de falar aqui, né, que não haveria rigor conflito, que o próprio juiz de direito deveria prosseguir a lide. Teve até uma questãozinha processual, porque inicialmente o STJ não conhecia do conflito, aí houve um agravo interno, né, aí realmente se conheceu do conflito para se determinar que competente seria o juiz estadual, né? O STJ faz essa instrumentalidade de forma, né? A despeito de tecnicamente não estar caracterizado bem o conflito, né? Foi a técnico essa suscitação desse conflito. E aqui, professor Gabriel, eu faço a observação que eu fiz no início, que era uma demanda corriqueira, né? Nós não estávamos diante, né, daquelas demandas mais específicas, mais complexas, né, de utilização de medicamentos, né? Era realmente algo que era corriqueiro, que já estava, sequer foi levantado se esse medicamento seria ou não atribuição do SUS, se constaria ou não de alguma lista de medicamentos. O Supremo, quando julgou o tema 793, que estabeleceu essa solidariedade, né, entre os entes, ele expressamente ressalvou que pedidos de registro de medicamentos na Anvisa atrairiam obrigatoriamente a participação da União na lide, né? E seria obrigatório da Justiça Federal. Não era esse o caso, e eu ressalto, né, como muito bem posto, estávamos conversando antes, né, o próprio STF, aos poucos, tem ampliado isso, né? Por mais que nos embargos de declaração, né, do precedente que fundou esse tema 793 da repercussão geral, só ressalvasse essa hipótese, né, de registros de medicamentos na Anvisa, pedidos nesse intuito, o próprio STF tem ampliando, né, para dizer que será a competência da Justiça Federal, com intervenção obrigatória da União, para o uso de medicamentos, né, que estão registrados, estão homologados na Anvisa, mas que não constam em listas de fornecimento do SUS, né? Quando a parte quer um medicamento que, em tese, seu uso no solo nacional já seria permitido, mas que não está dentro, né, das listas e protocolos do SUS, seria uma competência da Justiça Federal. Em resumo, é isso, professor Gabriel. Eu só ressalto também, algo que me veio à mente, né? O CNJ ele já promoveu três jornadas de direito à saúde, né, que resultaram em enunciados na primeira, na segunda e na terceira jornada. E você tem um enunciado bem curioso, que é o 60, né, que diz que, a despeito de se reconhecer a solidariedade, né, na hora de cumprir, né, o juiz pode observar a competência que consta, né, na lei do SUS e direcionar o cumprimento para aquele ente que mais seria afeto, né, aquela competência e mais se enquadraria. Então, a despeito da parte ingressar contra, né, mais de um ente, o juiz, na hora de determinar o cumprimento da ordem, ele pode direcionar, né, para determinado ente, para que ele exercite sua competência tal como consta, né, na lei do SUS. Perfeito, professor Felipe. Aqui não tem muito o que acrescentar. Eu só lembro que as súmulas 150 e 224 do STJ, muito bem colocadas, são ainda plenamente aplicáveis e no CPC elas foram incorporadas, inclusive, né? Elas costumam ser invocadas ainda, né? Mas a gente ainda tem no CPC regras que corporificaram elas, né? Positivaram elas e para não deixar nenhuma dúvida, né? Quanto ao acerto desse magistério jurisprudencial. E aí, só também para colocar para o pessoal de casa, então, numa demanda de saúde em geral, um tratamento cirúrgico ou um medicamento, a parte pode colocar os três entes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, se colocar os três, vai para a Justiça Federal, porque tem a União. Pode colocar só o Estado, só o município ou Estado e município. Nesse caso, vai para a Justiça Estadual, porque não tem nada a atrair a competência federal. Outro ponto também é a questão do chamamento ao processo. Nesse caso, o juiz mandou a parte incluir. Por vezes, a ré, o município, por exemplo, demandado, ele promove o chamamento ao processo da União para deslocar a competência, ou o Estado faz isso, né, para sair da estadual e para a federal. O STJ também definiu esse ponto, dizendo que não cabe o chamamento ao processo. O chamamento ao processo ele cabe para obrigações solidárias, e a obrigação ela é solidária. Só que o STJ disse que é para obrigações de dar, de pagar, não para obrigações de fazer. O chamamento ao processo não se enquadra nessa hipótese, e assim já se entendia no CPC de 73 e também no CPC de 2015.
e só, embora seja essa regra, a escolha, um litisconsórcio facultativo, só como o professor Felipe bem destacou, isso é importante ficarmos atentos, porque isso foi uma mudança jurisprudencial, não se previa esse tipo de exceção. Quando é um medicamento que não tem registro na Anvisa e a parte pede ele, então não é simplesmente pedir o registro, né? Ela quer o medicamento. Medicamento, o juiz vê que não tem registro na Anvisa. Tem que estar a União no polo passivo. Competência, portanto, da Justiça Federal. É obrigatória a inclusão da União, e aí o juiz estadual pode incluir. Ele pode intimar a parte para incluir a União e vai estar fazendo certo ao deslocar a competência e determinar essa inclusão. E, como o professor Felipe colocou, por vezes medicamentos têm registro na Anvisa, mas não estão na lista do SUS de medicamentos, né, da rede pública, embora tenha registro e possa ser vendido na rede privada. Nesses casos, o Supremo também passou a entender que a inclusão da União é obrigatória e vai vir, portanto, para a Justiça Federal. Tema muito rico, né, e muito complexo, com vários entendimentos aí, muito bem lembrados pelo professor Felipe. Vou passar para o próximo aqui, pessoal. Só para deixar o pessoal de casa ciente, o artigo que você falou, professor Gabriel, 45, parágrafo 3º do CPC. Beleza, bem apontado. Pessoal, agora mudando de ares, vamos para uma mudança aqui de jurisprudência do STJ a respeito da súmula 545 dele, né? O que nós temos na súmula, pessoal? A súmula vai dizer nesses termos: se o juiz considerou, quando o juiz considerar a confissão para a formação do seu convencimento, ele deve aplicar a atenuante do 65.3d, que é a atenuante da confissão espontânea. E isso independe da confissão ser total ou parcial, dela ter sido retratada em juízo, dela ser qualificada quando o réu aponta ali uma causa de exclusão da ilicitude, por exemplo, né? De modo que é bem favorável o entendimento do STJ quanto à incidência dessa atenuante, além dela ser preponderante, como nós falamos no último Enfermaria em Pauta, né? Esse julgamento aqui, ele gerou muita polêmica, por quê? Porque se nós interpretarmos a contrário senso a súmula 545 do STJ, e vários julgados do STJ e decisões monocráticos fazem assim, faziam ao menos assim, até esse precedente aqui, precedente é de turma ainda, mas acho difícil também, né, de conta, porque foi muito bem trabalhado, interpretando a contrário senso, se o juiz, quando o juiz não considerar a atenuante não considerar a confissão para formar o seu convencimento quanto à autoria, materialidade, ele não estaria obrigado a aplicar essa atenuante da confissão na segunda fase na dosimetria da pena. No caso concreto, o MP recorreu de um acórdão exatamente por isso, porque não tinha sido considerada a confissão para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria e materialidade. Então, não tinha por que aplicar a confissão. Essa era a questão. O STJ, no entanto, disse que, olhando os precedentes que deram origem à súmula, não é essa a interpretação que deve ser dada a ela. E aí se disse: quando a súmula foi editada, os precedentes não falavam que quando o juiz não considerou, não precisaria aplicar a atenuante da confissão. E aí o STJ vai dizer: olha, o réu, quando ele confessa, ele deposita uma confiança no sistema judicial e ele tem uma expectativa de, ao confessar, obter o benefício, né, direito premial, obter aí uma vantagem que é a atenuação da sua pena na segunda fase da dosimetria da pena. Logo, seria um direito subjetivo, segundo o STJ, é um direito subjetivo do réu que confessou ter a atenuação da sua pena na segunda fase, né? Ou seja, incidir a atenuante da confissão, de modo que isso independe de o juiz ter considerada para fins de formação do seu convencimento. E aí o argumento também é de legalidade, além de confiança legítima, boa-fé do jurisdicionado no sistema de justiça, também é de legalidade estrita, porque a lei não coloca essa condição. Ela fala: se houver a confissão espontânea, tem atenuante. Então, não coloca se o juiz considerá-la para a formação do convencimento.
também o STJ invocou uma questão de isonomia. Um réu que confessou e o juiz considerou para a formação do convencimento, ninguém tem dúvida, vai incidir atenuante. Um outro réu que confessou e o juiz não considerou para a formação do seu convencimento, ele não teria, por isso, a incidência da atenuante numa situação equivalente com outro réu. Então, também o STJ invocou o princípio da isonomia. Eu digo o seguinte, eu concordo com o raciocínio do STJ quando a gente pensa, né, em um réu que efetivamente demonstra ali uma personalidade mais ajustada, porque ele reconhece o seu erro, ele confessa que cometeu o crime. Isso, né, é extremamente louvável e tem que repercutir na pena, independentemente do juiz ter utilizado isso para formar o seu convencimento. Eu apenas tenho restrição porque o STJ, esse é o caso clássico de confissão, mas o STJ tem uma jurisprudência extremamente ampla para admitir a confissão como atenuante. Então, imagine a seguinte situação: o cara confessou perante a autoridade policial. O STJ diz que a confissão retratada em juízo não impede que o juiz considere essa confissão, né, feita na esfera extrajudicial, se houver outros elementos de prova. E, nesse caso, ele vai considerá-la e vai aplicar como atenuante. O problema é que, quando a gente diz que independe do juiz considerar na formação do convencimento, vejam o que a defesa pode fazer e pensar se isso é legítimo a defesa fazer, claro, a estratégia de defesa, mas daí a dar o mesmo tratamento do outro cara que não se retrata, eu tenho minhas sérias ressalvas aqui. O que o defensor vai dizer? Ah, doutor, confessei lá para a autoridade, aconteceu mesmo e tal. Não, agora tu vai em juízo negar tudo. Nega, mas nega tudo. Inventa qualquer história aqui, pensa na melhor história que tu tem para inventar para o juiz. Mesmo se o juiz não acreditar, tu vai ter diminuição de pena. Então, por que confirmar a tua confissão extrajudicial? Não tem sentido. Então, qualquer advogado que conheça a jurisprudência vai dizer: nega a confissão, nega, porque o juiz vai ter que aplicar essa confissão na segunda fase. Então, por isso a minha ressalva. Eu concordo. Se o cara confessa, ratifica, não se retrata, eu estou plenamente de acordo, que independe do juiz ter considerado para a formação do seu convencimento é direito subjetivo. Minha ressalva é quando o cara se retrata, e o Supremo tem precedente que a qualificada, a retratada, não daria ensejo. Eu concordo com o Supremo, o problema é que o STJ não concorda, né? E a matéria é infraconstitucional, e aí acaba que prevalece o entendimento do STJ, né? Então, um julgado bem interessante, embora de turma, envolve uma guinada jurisprudencial, um esclarecimento do alcance de uma súmula do STJ, então, tema quentíssimo aí para cobrança em provas e com grande repercussão prática. O STJ é bem benevolente ao réu, né? Inclusive, é toda e qualquer confissão. Ele até colocou aqui na notícia, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, né? Então, todas entram no mesmo, como se diz a expressão corriqueira, né? Tudo entra no mesmo balaio de gato, vamos falar no Nordeste. Exatamente. E eu acho assim, a parcial eu concordo, a qualificada, né? Tem minhas ressalvas também, né? Interessante que no tráfico, né, Felipe, a qualificada não tem atenuante. Tem súmula também do STJ dizendo que se o cara reconhece a posse da substância, mas diz que é para uso próprio e não era para o tráfico, ele não reconhece a traficância, não incide a confissão, né? Para fins de atenuação de pena. E que, a bem da verdade, é uma situação de confissão qualificada, né? Que ele está levantando uma tese. Olha, meu dolo não era para traficar, era para uso próprio. 100 quilos de cocaína, eu ia usar um tanto bom aí por uns bons anos, né? Por uns bons anos. Mas, enfim, né? Acho até um pouco contraditório quando fala da qualificada. E da retratada é que eu tenho mais ressalva, porque aí o cara demonstra, acho que é a pior da personalidade, né? Não é nada ajustada. Ele confessa perante uma autoridade e ele vem em juízo dizer que foi agredido, que foi forçado a confessar. Pode acontecer e acontece, claro que acontece. O juiz identifica isso também em muitos casos. E, pessoal, vejam, não é confissão perante o policial. O policial, muitas vezes, a gente sabe que tem policial que usa de violência. Aqui a gente está falando de confissão perante um delegado de polícia, que normalmente não é uma pessoa
violenta, até porque ele tem ali muitas vezes advogado presente, ele não vai fazer nada, né? E mesmo quando não tem advogado, ele também está ali numa delegacia de polícia que tem várias pessoas, servidores que não compactuariam com violência. Enfim, né? São as críticas que eu acho que vale a pena para o pessoal refletir e com isso memorizar da melhor forma, né? E um outro ponto só, Gabriel, professor Gabriel, que me chamou a atenção é que acho que foi o Marcelo Navarro, né, o relator, ele usou alguns temas típicos, né, de análise econômica do direito, né? Ele Perfeito. não falou expressamente, mas tem um pouco de teoria dos jogos, ele usou a expressão trade-off, né? Eu achei curioso isso. Bem interessante. A gente liberou para o pessoal, professor Felipe, há pouco tempo, as pílulas das novas matérias de humanística que passaram a ser cobradas nos concursos para magistratura, né? Agora já tem 2 concursos desse ano, 2022, que já estão cobrando. E lá tem análise comportamental e econômica do direito. E nas pílulas tem sobre o trade-off, que ele refere no voto, né? Que é essa ideia de que o cara ele faz uma escolha, uma opção considerando outras opções das quais ele abre mão, né? Então ele opta pela confissão para ganhar um benefício e abre mão de não confessar, de insistir, né? Que não teria responsabilidade. Muito bem lembrado. A tradução mais próxima do termo jurídico, do termo inglês, né, do termo do anglicismo em português seria custo de oportunidade, né? É como os manuais de economia Perfeito. trazem. Perfeito. Pessoal, vamos então para o último julgado com o professor Felipe aqui, um tema também envolvendo direito processual civil e administrativo também, fazenda pública em juízo, né, Felipe? É bem curioso, professor Gabriel, o julgado, e eu concordo com a conclusão do STJ, embora tenha só um comentário ou outro ao voto do relator. Qual era o caso concreto, para o pessoal de casa entender? Era um servidor público, se não me falha a memória, da Universidade Federal de Pernambuco, em que ele tinha duas coisas julgadas, no final das contas, que o beneficiavam em diferentes extensões. Era alguma coisa de reajuste salarial. Não ficou muito claro no inteiro teor qual era a gratificação, qual era a discussão, qual era a tese. Mas isso ficou muito claro. Esse servidor, ele foi beneficiado numa ação coletiva e estava fazendo a execução individual da sentença coletiva. E pouco tempo depois, adveio o julgamento de uma ação individual e que dava o direito, mas numa extensão muito maior. Então, o servidor ele teria interesse de executar a sentença individual e não a coletiva. A gente não está em discussão aqui aqueles conflitos, né, de coisa julgada e tampouco como se dá a tramitação do processo individual na pendência de ação coletiva, que está regulado lá no CDC. Isso não foi objeto de questionamento, porque a rigor, né, você evitaria essa situação seguindo as regras do CDC, mas enfim, superado o ponto, né? Um servidor tem duas coisas julgadas. Ele começa a executar uma coisa julgada e chega a outra, né? Que é melhor para ele. Ele, opa, eu vou desistir da execução, porque eu quero executar agora outra coisa julgada que é melhor para mim. E o juiz federal do primeiro grau e o TRF5 disseram, ó, você não pode. Nesse caso, eles colocaram que você teria que renunciar ao próprio direito, né? Que é um instituto de direito material, né? Que atinge o próprio direito material e não somente o plano processual, né? Que ocorreria com a desistência, né? Fazendo uma breve lembrança, né? Uma breve revisão ao pessoal de casa, né? A desistência, você extingue o processo sem resolução de mérito. Está elencado no artigo 485 do CPC. A renúncia, né, você extingue o processo com resolução de mérito e está elencada no artigo 487 do CPC. Os próprios parágrafos do artigo 485, eles trazem regras, né, para até quando é possível você desistir da ação. Em regra, né, o autor ingressou com a ação. Não houve ainda citação do réu, não houve apresentação de contestação, o autor pode desistir da ação a qualquer tempo. Isso é o que deriva, né, da interpretação do parágrafo 4º do artigo 485. Quando o réu oferece a contestação, passa-se a entender que, a princípio, ele também tem direito, o réu, a um julgamento de mérito. Então, nesse caso, né, com a apresentação da contestação, o autor pode até desistir, mas é preciso o consentimento do réu. E o parágrafo 5º do artigo 485 coloca que, após a sentença, a prestação jurisdicional, né, resolve a lide
E daí não seria mais dado, né, a parte, mesmo com a concordância das duas, né, subtraírem, né, fazer uma fraude à sentença ou à coisa julgada e desistir. Então, o parágrafo 5º do artigo 485 coloca, do CPC, que após a sentença não é possível mais a desistência. É possível ainda a transação, etc., várias outras, né? Mas você só vai extinguir o processo com mérito a partir daí, e não mais sem mérito. Para a fazenda pública, professor Gabriel, existe uma regrinha. A rigor não é bem fazenda pública, é uma regra que muita gente critica, porque ela só se aplica no plano federal e, além disso, ela envolve empresas públicas federais, né? Aquelas que prestam atividade econômica e sociedades de economia mista, que, a rigor, não estão inseridas no conceito de fazenda pública. É o artigo 3º da Lei 9469. Essa lei, esse artigo 3º faz uma remissão ao artigo 1º da própria lei, que antes fazia referência ao advogado-geral da União, dirigentes máximos de autarquias, fundações e empresas públicas. Eu vou voltar a esse artigo 1º. Mas o que é que acontece, né? Esse artigo 3º da Lei 9469, ele condiciona a desistência do réu à renúncia ao direito em que se funda a ação. Então, na prática, contra a Fazenda Pública Federal e empresas públicas federais, você não seria mais possível essa desistência, né? Principalmente após a apresentação da contestação pelo réu. E o STJ tem um precedente em repetitivo que diz que não é abuso de direito você dar como única alegação, dizer, não, eu não aceito a desistência pelo autor, porque esse artigo obriga que ele renuncie, e não dá mais nenhum motivo concreto. Se entendeu que a Fazenda Pública Federal, né, as empresas federais, ao assim se portarem, não estão praticando abuso de direito. Para os particulares, né, quando o STJ vai interpretar esse parágrafo 4º do artigo 485, ele entende que você tem que ter um motivo a mais, né, que não basta a mera negativa. Né? Mas para a Fazenda Pública, não precisa ser uma resistência cheia, uma resistência motivada, né? Basta a alusão ao dispositivo legal. Pois bem, aí surge a controvérsia. Isso se aplica à execução, professor Gabriel? Tudo que eu falei agora é em relação ao processo de conhecimento, né? A doutrina clássica sempre advogou que não. No processo de execução a rigor, você não discute mérito. Você discute única e exclusivamente o cumprimento de uma obrigação, de uma prestação, de um direito de crédito. Você não tem uma discussão de mérito. Então, se entendeu sempre, né, mesmo no Código Antigo e no Código Novo, que você poderia desistir a qualquer momento. Até porque, né, todos nós sabemos que a execução ela se dá no interesse do credor. É o que está no artigo 797 do CPC. Que copia uma regra do antigo CPC. O novo código, no artigo 7, deixa-me ver o número, no artigo 775, ele tornou isso expresso, e é o princípio da livre disposição. Lá coloca que o feito executivo, em regra, ele pode ser objeto de existência a qualquer momento, pelo exequente, né, pelo autor. E a controvérsia surge quando você tem embargos à execução, porque, a rigor, nos embargos à execução, você tem um processo incidente de conhecimento, né, para você tentar, né, de alguma forma, desconstituir o título executivo, ou você exercer alguma outra defesa. Os embargos, eles podem versar sobre questões de direito processual ou sobre questões de direito material. E aqui, o novo código, ele incorporou toda a jurisprudência do STJ, né? Se os embargos versarem sobre questão de direito processual, não há problema. Você faz a desistência e quem arca, né, com o custo, né, os ônus da sucumbência, é o autor ou o exequente. Se for sobre direito material, né, a melhor doutrina coloca que você extingue a execução, mas você continua tratando, né, os embargos como uma ação incidental, né? Ela se torna agora uma ação autônoma e ela vai ter seu procedimento normalmente, porque sendo uma ação de conhecimento, o réu tem direito a um julgamento de mérito. O que é que eu não concordo com o relator, né? Eu acho que nem constou na notícia do informativo, mas ele deu a seguinte justificativa. Ele colocou tudo que eu falei, né, para dizer que esse princípio da livre disposição do processo de execução permite, né, que o exequente desista a qualquer momento do processo de execução, sem anuência do réu, mas ele deu um argumento de reforço, um obter dictum. Ele colocou que o artigo 3º, né, da 9469 não se aplicaria a autarquias e fundações federais, porque o artigo 1º da lei, que esse artigo 3º faz emissão, ele teria sido modificado em 2008 para excluir autarquias e fundações, a despeito de ainda constar em seu texto o advogado-geral da União, né,
que, como todos nós sabemos, ele tem ascendência sobre diversas carreiras da AGU, né? A advocacia, a Procuradoria Federal, a Procuradoria da Fazenda e também, né, a Procuradoria do Banco Central. E nesse caso, a meu ver, ainda estaria incluso no dispositivo as autarquias e fundações. Seria legítimo, né, que elas, enquanto Fazenda Pública Federal, exercessem essa regra. E por mais que o relator tenha dito isso, como um argumento subsidiário, me chama a atenção que quando o STJ foi julgar em sede de recurso repetitivo se seria ou não legítimo, né, se tratava exatamente do INSS. E era um caso que ocorreu totalmente depois de 2008. Então, o próprio repetitivo do STJ tinha como parte o INSS. Ele admitiu a aplicação tanto do artigo 1º como do artigo 3º da Lei 9469. Era a única ressalva que eu faço, professor Gabriel. E eu concordo inteiramente com a ressalva. Isso é diuturnamente, né, Felipe? A gente pega ações e que a parte pede desistência, o INSS, a FUNASA, a FUNAI, afins, a Anatel, a ANEEL, não concordam e invocam, né, esse dispositivo que exige a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, né? Então, o outro argumento eu concordo, mas esse aí, às vezes se traz um monte de argumento e porque não se tem segurança, às vezes, num argumento anterior. Eu acho que não tem que soltar argumento ao léu, tem que focar naquilo que tem pertinência, que não tem pertinência, né, nós nas sentenças a gente não coloca ali que a gente vê que não é necessário ou que não é, né, não é o mais adequado. Eu aqui, para mim, é um argumento totalmente equivocado também, embora concorde também com a conclusão do julgamento. Eu só lembro aqui para o pessoal, bem lembrar-se a distinção entre a desistência e a renúncia, né? Na renúncia, né, não precisa da concordância, e na desistência do recurso também não. Por quê? Porque quando a parte desiste de um recurso, transita em julgado a decisão. Então, não é a desistência da ação, né, para o pessoal lembrar da distinção. E aqui o raciocínio, Felipe, me lembrou muito da súmula 240 em relação ao abandono de causa. O abandono de causa do processo de conhecimento depende do requerimento da parte adversa, porque senão seria uma burla. O cara não, ele pede a desistência, outra parte não concorda. E aí ele simplesmente abandona o processo. Para evitar isso é que depende do requerimento da parte adversa pela súmula 240. Só que isso só vale para o processo de conhecimento, não vale para o processo de execução, seja, né, uma execução de título judicial ou extrajudicial. Então é o mesmo raciocínio aqui. Não tem por que exigir ali uma aquiescência, né, pela parte adversa ou um requerimento da parte adversa nesse sentido. Só uma observação, professor Gabriel, está perfeito. Acho que a pessoa só deve se atentar a isso quando for um concurso, fase oral, ou uma coisa assim. Que nos juizados especiais, né, como o volume é muito grande, existe uma prática que está no enunciado 90 do FONAGE, para dizer que, nesse caso, você poderia, até depois da citação, a apresentação de defesa, você poderia admitir a desistência sem ouvir o réu. É um pouco de jurisprudência defensiva, né? Um enunciado, não é súmula, mas no sistema dos juizados existe essa prática, né? Digamos assim, de você ser mais flexível, né? Perfeito. E o argumento também é porque o artigo 51 prevê como causa de extinção o não comparecimento da parte na audiência. Então, ele pede a desistência, outra parte não concorda, beleza, eu não vou comparecer à audiência, ele vai ter que extinguir porque tem causa legal expressa no 51, né? Mas muito bem lembrado aí, mais um ponto para conhecimento do pessoal. Com isso, nós encerramos a edição 49 do Enfermagens em Pauta. Espero que tenha ajudado vocês aí. Não deixem de ler o material escrito para fixar bem esses pontos e cada detalhe. E aguardamos vocês na próxima edição. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Grande abraço, pessoal. Bons estudos.